Olá, meus amigos, minhas amigas. Vamos gravar agora a aula de O Livro dos Espíritos do sábado, dia 1º de agosto de 2020. A nossa aula normalmente é às 14h30 no Centro Espírita do Calvário ao Céu. E nós estamos estudando aos sábados o livro segundo de O Livro dos Espíritos, Mundo Espírita ou dos Espíritos. E no livro segundo estamos no capítulo 7, Retorno à Vida Corporal. E hoje nós vamos falar de um item dentro do capítulo 7 que eu gosto muito, né? Então vou aproveitar para me alongar em alguns comentários aqui a respeito desse item. Da infância, a questão 379. E uma das áreas que eu sou bastante afeito dentro do estudo da doutrina espírita é a área de educação, até por ser educador também como pai. Então vamos fazer alguns comentários sobre a importância da infância, da educação espírita na infância. A pergunta 379, Kardec então diz aos espíritos: o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? É a resposta que sim, que às vezes muito mais. E aqui já é importante nós fazermos o primeiro comentário. Por que a educação espírita é diferente da educação materialista, da educação tradicional? Porque somos reencarnacionistas. E sendo reencarnacionistas, nós sabemos que aquele espírito que ali está animando o corpo daquela criança não foi criado no momento da concepção, no momento do nascimento. Ele tem uma bagagem pregressa, né? Essa bagagem tem muitas virtudes desenvolvidas ao longo de muitas encarnações, mas também há defeitos, há coisas a serem corrigidas. Então, quando nós olhamos para uma criança e pensamos em ajudá-la no seu processo educativo, nós olhamos com um olhar diferente de um materialista, que imagina ali uma tábua rasa, um papel em branco, alguém que não tem nenhuma bagagem e sim tudo ali para ser preenchido. Por isso que a concepção tradicional de educação imagina o que o educador Paulo Freire chama de concepção bancária, né? Como se fosse depositar conhecimentos na cabeça do educando. Mas a educação espírita não pensa dessa maneira. Né? A ideia de depositar conhecimentos, né, na cabeça do educando ali, ou de adaptar o educando ao meio, ou de condicionar o educando através da repetição, não são conceitos espíritas. Precisam ser desconstruídos em nós para que a gente utilize outros verbos. A educação espírita ela visa transformar, porque nós estamos vindo de muitas e muitas encarnações de erros sucessivos, às vezes na mesma área, e pedimos então a oportunidade de nos transformarmos. Não reencarnamos para fazer tudo igual fazíamos no passado, e sim para fazer diferente, para ter uma visão de um mundo diferente, progredirmos. Então a educação espírita visa a nossa transformação. Ela visa despertar em nós, e veja que isso é oposto, né, ao conceito de educação bancária, porque sabemos pelo Espiritismo que ao sermos criados simples e ignorantes, todos somos criados simples e ignorantes, já estudamos isso aqui nas nossas aulas de sábado, né? Nós temos o germe da perfeição de todos os itens em nós. Então, o que precisa é ser despertado em nós aquilo que já trazemos adormecido desde a criação. E também visa nos conscientizar diante do nosso papel perante nós mesmos, perante o Criador, perante o próximo, perante o planeta, a natureza, enfim. Então, os 3 verbos que nós devemos pensar aí na educação espírita é transformar, conscientizar e despertar, e não aqueles outros 3, né? Que seria condicionar, adaptar ou depositar conhecimento. Então, isso com relação à questão 379, né? Se o espírito que ali está pode ser, inclusive, mais adiantado, com maior progresso, mais evoluído, são as expressões
costumamos usar do que os adultos que o cercam, por exemplo. Sim, pode, mas também pode não ser, porque depende da bagagem dele. A pergunta 380. Numa criança de tenra idade, o espírito fora do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação pensa como uma criança ou como um adulto? Então, imagine que durante o sono, né, se um espírito de grande progresso intelectual, moral, reencarna, que ele vai passar pela infância, mas durante o sono, liberto do corpo físico, se ele recupera todas as suas seus atributos, as suas virtudes. E a resposta é que na grande maioria das vezes não é? Porque ele vai estar condicionado àquele corpo, a todo o processo evolutivo daquele corpo. Poderíamos dizer que há exceções talvez para grandes missionários, né? Mas a regra é que o espírito, estando atrelado ao corpo, esteja mesmo durante o sono do corpo físico limitado a isso. E aí tem um comentário, né, de estudos que são feitos a respeito dos sonhos dos adultos e dos sonhos das crianças, dizendo que os sonhos das crianças são muito mais pueris, pertinente à faixa etária que eles se encontram, não é? Então, liberto do corpo, mesmo que esse espírito encontre alguém, o olhar para esse encontro é um olhar infantil, né? Porque ele está naquele momento ocupando o corpo de uma criança. Essa foi a questão 380. A questão 381. Com a morte da criança, o espírito retoma imediatamente o seu vigor primitivo? Então imagine uma criança desencarna com 5 anos, com 7 anos, e imediatamente esse espírito volta a ter a consciência de um adulto quando chega ao mundo espiritual? Não, na maioria das vezes não. Vai sim recuperar essa condição, mas se nós pensarmos na nossa situação evolutiva, demoramos um tempo para nos desvincularmos ainda. Muitos de nós desencarnamos e nem tomamos consciência, demoramos a tomar consciência disso, achamos que estamos encarnados ainda, né? Várias obras espíritas descrevem isso, e A Vida Continua é um desses livros, inclusive foi filmografado, né? Tem um filme com o mesmo nome, e eles estão num hospital já no mundo espiritual e conversando entre eles lá, falando assim, não sei não, será que andaram falando que nós estamos mortos? Aí um fala, mas como estamos mortos? Estamos aqui conversando. Então veja, se espíritos sequer têm consciência de que desencarnaram, se desencarnaram criança, possivelmente vão manter aquilo por algum tempo. Aqui surge um parênteses, não é do nosso assunto, mas vale a pena falar sobre a comunicação de crianças em reuniões mediúnicas. Não aqui, mas no Livro dos Médiuns, Kardec nos fala que isso não é muito comum. Os espíritos cuidam dessas crianças no mundo espiritual até que elas estejam prontas para se verem adultas, né, para se encontrarem adultas no mundo espiritual. Então, nós temos visto com frequência ao longo da história do Espiritismo e fora do Espiritismo mais ainda, que há manifestações de crianças nas reuniões mediúnicas. Isso é impossível? Não. Isso é errado? Também não. Mas é no mínimo desaconselhável e na maioria dos casos, segundo nos alerta Kardec, na maioria dos casos, não estamos falando em todos, é mistificação. Às vezes o espírito se apresenta daquela maneira até para zombar, né, do médium, da reunião ali, mas ele não está no estado de consciência infantil no mundo espiritual. Não quer dizer que não possa haver, eventualmente, eu mesmo já atendi em reunião mediúnica, comunicação de crianças, mas, como eu reforço aqui, são casos raros e desaconselháveis, né? Porque os espíritos vão cuidar desse espírito desencarnado criança, até que ele recupere a sua condição de consciência adulta, e não tem muita finalidade a participação desse tipo de espírito numa reunião mediúnica. Se estamos falando de reuniões mediúnicas sérias que não fazem as coisas por brincadeira, então
qual o motivo dessa criança se comunicar. Existe o caso, né, que é um outro tipo de reunião mediúnica, de recepção de cartas, por exemplo. Mesmo assim, nesses casos, quando uma criança vai ditar uma carta para um médium, como foi Chico Xavier, né, e outros tantos, essa criança, via de regra, é acompanhada por um adulto, ela vai muitas vezes falar para esse adulto e esse adulto é que vai ditar a carta para o médium. É assim que funciona e paramos essa primeira parte do estudo na questão 381.